Olá, meus irmãos, meus amigos. Nessa remessa estamos falando sobre a salvação e depois vamos falar de salvação e vida eterna. O assunto é salvação e vida eterna, mas queremos mencionar o Salvador, Jesus Cristo. Queremos mencionar hoje que ele foi rejeitado, o vitupério de Cristo. Eu quero ler um texto aqui em Hebreus capítulo 13, verso de número 13 também. Aos Hebreus, fala muito sobre esse assunto, capítulo 13, verso de número 13, que diz assim, ó: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Olha o verso de número 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A salvação nossa, irmãos, estamos aqui nesta terra ainda, mas nós temos a certeza da eternidade. E um salvo, ele sabe que partindo daqui, ele vai encontrar a salvação eterna nos céus com Deus. A salvação, ela tem um processo. Salvação instantânea no dia que você se entrega a Cristo. Salvação progressiva chama-se santificação. É o processo. Você não pode perder mais, seu nome já está escrito no livro da vida. Você pode perder os seus galardões durante esse período. E aí depois da santificação, lá no topo, quando chegamos lá na entrada do céu, aí vem a salvação final. Salvação, ausência total do pecado. Já não há mais presença do pecado para nos perturbar. O texto, irmãos, ele diz: saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, sua afronta, suas humilhações. Jesus foi rejeitado. Voltando um pouquinho ainda aos Hebreus, capítulo 11, verso 25 e o verso 24. 11 e 24. Que aí ele fala sobre quem era o personagem aqui, ó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que eram os tesouros do Egito? Moisés preferiu, irmãos, a rejeição do que fizeram com Cristo, a zombaria que fizeram com ele. Ele falou: eu prefiro o meu Salvador sendo humilhado do que por um instante ter os tesouros do Egito. Eu prefiro estar com o Senhor. É muito pesado isso aqui, é muito forte. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés tinha convicção, irmãos, do céu, da recompensa, da eternidade. Moisés sabia bem o que era isso. E ele preferiu passar, irmãos, as dificuldades com o povo de Deus, as humilhações que Cristo passou, do que os tesouros do Egito por um pouquinho de tempo. As riquezas dessa terra vão ficar, mas as do céu que você juntou, você vai receber um dia. Pense nisso. Aceite Jesus. Se entregue a Ele, o que Ele fez por você, e você verá a glória um dia. Se for ao contrário, se você recusar, você verá o sofrimento. Eu quero ainda ler mais duas passagens. Marcos capítulo 8, verso de número 31. Nós encontramos aqui a rejeição ao Senhor. Marcos 8, verso de número 31, que diz assim, ó: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Ele começou a ensinar aos apóstolos que ele seria rejeitado, seria escarnecido, seria humilhado. E alguns dos discípulos não quiseram aceitar, mas Jesus já estava ensinando, ele sabia o que iria acontecer em sua vida. Essa mesma passagem nós encontramos em Lucas capítulo 9, verso de número 22, capítulo 9, verso de número 22, que diz assim, ó:
dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E ressuscite ao terceiro dia. Era necessário. E o 17:25 diz assim, ó: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Cristo padeceu, sofreu, foi rejeitado, o vitupério de Cristo. Mas Moisés ainda escolheu o vitupério do que por alguns instantes ter as riquezas do Egito. As riquezas desse mundo, de qualquer império, passam. A traça rói, o ladrão rouba, mas aquilo que é os tesouros que são juntados no céu, o ladrão não pode roubar, a traça não pode roer. Então, junte seus tesouros no céu. Foi o que Moisés fez. Que você faça também, para a glória de Deus. Não fique juntando tesouros na terra. Um dia, tudo passará, tudo será destruído. No céu, não. São bênçãos e heranças do Senhor. Vamos agradecer. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado, Pai, pela Tua perfeita e poderosa palavra. Continua falando conosco, nos ensinando. Precisamos muito do Senhor. Eu te oro, Deus, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.